Você já parou para pensar nos milagres que Deus operou e que raramente ouvimos nas pregações? Aqueles eventos tão extraordinários que até mesmo os cientistas de hoje ficam intrigados tentando compreender? Hoje vamos explorar 9 milagres do Antigo Testamento que desafiam tanto nossa fé quanto nossa compreensão da natureza, e descobrir o que a arqueologia, a ciência moderna e os estudos históricos revelam sobre essas manifestações sobrenaturais do poder divino. Imagine a cena. Um grupo de profetas em treinamento está cortando madeira perto do Rio Jordão. A palavra hebraica usada aqui para profetas é Bene Hanevim, que significa literalmente filhos dos profetas, jovens aprendizes que viviam em comunidade, dedicando-se ao estudo das Escrituras. De repente, o machado de ferro de um deles se solta do cabo e afunda na água. Parece um problema comum, mas aqui está o detalhe crucial. No hebraico original, a palavra usada é barzel, ferro puro, e naquela época, por volta de 850 anos antes de Cristo, um machado de ferro era extremamente valioso, podendo custar o equivalente a meses de salário. Arqueólogos que escavaram sítios da época confirmam que ferramentas de ferro eram raras e preciosas, frequentemente emprestadas ou alugadas. O jovem profeta grita em desespero: "Ah, meu senhor, era emprestado." Aqui vemos um princípio fundamental da cultura hebraica antiga. A dívida não paga era considerada desonra extrema, e antropólogos culturais explicam que o não cumprimento de uma obrigação financeira poderia levar alguém à escravidão por dívida. Eliseu, cujo nome em hebraico Elishá significa Deus é salvação, corta um pedaço de madeira, joga na água e o ferro flutua. Físicos modernos ficam perplexos. A densidade do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água é apenas 1 grama por centímetro cúbico. Para um objeto tão denso flutuar, seria necessária uma alteração fundamental nas leis da física ou uma força externa extraordinária. Alguns cientistas especulam sobre campos magnéticos, outros sobre manipulação de densidade molecular. Mas todos concordam, dentro das leis naturais conhecidas, isto é impossível. E aqui está a revelação poderosa. Deus não apenas resolve nossos problemas práticos, Ele restaura nossa honra e dignidade diante das dívidas que contraímos. Agora, viajemos para o ano de 701 a.C., quando o poderoso exército assírio cercava Jerusalém. Os assírios eram a força militar mais temível de sua época, conhecidos por sua crueldade brutal. Documentos cuneiformes descobertos em Nínive, hoje preservados no Museu Britânico, confirmam que o rei Senaqueribe tinha um exército estimado em mais de 185 mil soldados sitiando a Cidade Santa. Historiadores militares explicam que um exército desse tamanho precisava de infraestrutura massiva, acampamentos que se estendiam por quilômetros, suprimentos para milhares de cavalos, armamentos pesados. O rei Ezequias, cujo nome Rizquiahu significa Yahweh fortalece, ora desesperadamente no templo. E então acontece o inexplicável. Em uma única noite, 185 mil soldados assírios morrem. O texto hebraico usa a palavra naká, que significa golpear ou ferir mortalmente. Pela manhã, o que havia sido um exército formidável era apenas um campo de cadáveres. Cientistas modernos propõem várias teorias fascinantes. Epidemiologistas sugerem um surto súbito de peste bubônica causada pela bactéria Yersinia pestis, que pode matar em 24 horas. Pesquisadores em armas biológicas naturais apontam para a possibilidade de contaminação em massa do suprimento de água. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. O próprio Senaqueribe, em seus registros oficiais, conhecidos como o Prisma de Taylor, admite que abandonou o cerco de Jerusalém.
algo altamente incomum para um rei que sempre se gabava de suas vitórias. Ele diz que trancou Ezequias como um pássaro em uma gaiola, mas curiosamente não menciona conquista ou vitória. Arqueólogos explicam que esta omissão é significativa. Reis antigos sempre registravam suas conquistas, mas raramente suas derrotas. O que a Bíblia chama de anjo, a ciência chama de mistério inexplicável. Mas talvez um dos milagres mais intrigantes seja o que aconteceu com o rei Ezequias quando ele estava à morte. Deus promete curá-lo e dar um sinal. A sombra no relógio de sol de Acás retrocederia 10 graus. A palavra hebraica Mahalot pode significar tanto degraus quanto graus. E arqueólogos descobriram que os relógios de sol da época eram frequentemente construídos como escadarias, onde cada degrau marcava 1 hora do dia. Especialistas em astronomia antiga calculam que 10 graus representariam aproximadamente 40 minutos de movimento solar. Agora pense nisso. Para a sombra retroceder, ou a Terra teria que inverter momentaneamente sua rotação, ou algum fenômeno óptico extraordinário teria que ocorrer. Astrofísicos modernos explicam que se a rotação da Terra parasse ou revertesse, as consequências seriam catastróficas. Tsunamis gigantescos, terremotos massivos, ventos de milhares de quilômetros por hora. Mas não há registro de nenhum desses eventos. Alguns cientistas propõem refração atmosférica extrema. Outros falam de eclipses incomuns, mas nenhuma explicação natural se encaixa perfeitamente. O que sabemos é que Deus, que criou o tempo e o espaço, demonstrou que ele não está limitado por eles. Ele pode fazer o impossível parecer natural quando deseja confirmar sua palavra. Avancemos agora para o suntuoso palácio de Babilônia, no ano de 539 a.C. O rei Belsazar, cujo nome em acadiano Bel-Shar-Ussur significa Bel proteja o rei, está dando uma festa extravagante. Arqueólogos escavaram os restos desse palácio e confirmam que o salão do trono tinha aproximadamente 52 metros de comprimento por 17 metros de largura. Imagine a cena. 1000 nobres bebendo vinho em taças de ouro roubadas do Templo de Jerusalém, uma blasfêmia suprema. De repente, uma mão humana aparece do nada e começa a escrever na parede. A palavra aramaica usada é etzba, para dedos, e o texto enfatiza que era uma mão humana real, não uma visão. Céticos modernos sugerem alucinação coletiva, mas psicólogos explicam que alucinações coletivas detalhadas, onde todos veem exatamente a mesma coisa, são extremamente raras, quase impossíveis. Outros propõem projeção de sombra ou truque de iluminação, mas a descrição bíblica é clara. Os dedos escreviam fisicamente, deixando marcas visíveis na parede de gesso. O texto inscrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsin eram palavras aramaicas relacionadas a pesos e medidas, mas Daniel as interpreta como um julgamento divino. Contado, pesado, dividido. E aqui está a confirmação histórica que dá arrepios. Naquela mesma noite, Ciro, o persa, conquistou Babilônia exatamente como predito. O historiador grego Heródoto, escrevendo apenas 100 anos depois, confirma que Babilônia caiu durante uma festa. Deus escreve na parede quando os homens se recusam a ler os sinais. Voltemos agora ao Êxodo, aquele momento épico quando aproximadamente 2 milhões de hebreus estavam atravessando o deserto de Shur. Geógrafos bíblicos explicam que esta região, hoje parte do deserto do Sinai, fica a cerca de 48 quilômetros a leste do Mar Vermelho. Uma jornada de 3 dias a pé, como o texto indica. Depois de 3 dias sem água, em temperaturas que podiam atingir 45 graus Celsius, o povo finalmente encontra água em Mara. O nome Mará em hebraico significa literalmente amarga, e estudos geológicos modernos da região revelam que muitas fontes naturais ali contêm altos níveis de sulfato de magnésio e outros minerais que tornam a água não potável.
Hidrologistas confirmam que beber essa água causa diarreia severa e desidratação, tornando-a potencialmente mortal. Moisés clama a Deus e o Senhor lhe mostra uma árvore. Quando Moisés joga um pedaço dessa árvore na água, ela se torna doce e potável. Aqui está onde fica fascinante. Químicos modernos descobriram que certas árvores do Oriente Médio, particularmente a Elaeagnus angustifolia, conhecida como árvore do paraíso, contém taninos e compostos que podem neutralizar certos tipos de alcalinidade. Estudos de purificação de água natural mostram que cascas de certas árvores ricas em ácido úmico podem de fato melhorar a qualidade da água. Mas aqui está o detalhe crucial. O efeito seria gradual e parcial, não instantâneo e completo como o texto descreve. Deus usou um método natural para realizar um milagre sobrenatural. Ele frequentemente opera assim, combina o natural com o impossível, ensinando-nos que Ele é tanto o Deus da criação quanto o Deus dos milagres. A madeira que purifica a água amarga aponta profeticamente para a madeira da cruz, onde Jesus transformaria a amargura do pecado na doçura da salvação. No deserto de Parã, durante a jornada no deserto, acontece uma das rebeliões mais dramáticas da história de Israel. Corá, Datã e Abirão desafiam a autoridade de Moisés. O nome Korach, em hebraico, está relacionado a gelo ou calvo, e, ironicamente, este homem teve um fim ardente. Ele era levita, mas queria o sacerdócio reservado aos descendentes de Arão. Antropólogos sociais explicam que disputas por poder religioso eram comuns nas sociedades tribais antigas. Moisés declara que Deus dará um sinal. Se esses homens morrerem naturalmente, Deus não o enviou. Mas se a terra se abrir e os engolir vivos, todos saberão que eles desprezaram o Senhor. E acontece exatamente isso. A terra literalmente se abre, engole os rebeldes, suas famílias e todos os seus bens, e depois se fecha novamente. Geólogos modernos estudaram este fenômeno e encontraram explicações parciais fascinantes. A região do deserto do Negev e do Vale do Jordão tem vastos depósitos subterrâneos de sal e gesso que podem dissolver-se criando enormes cavernas e sinkholes, buracos de colapso. De fato, o Mar Morto tem experimentado milhares desses colapsos nas últimas décadas, alguns engolindo estradas e edifícios inteiros em minutos. Engenheiros geotécnicos explicam que quando água subterrânea dissolve depósitos salinos, pode criar cavidades enormes que eventualmente colapsam sem aviso. Mas aqui está o que torna este evento miraculoso, o timing perfeito. Moisés prediz o evento segundos antes de acontecer, afeta apenas os rebeldes e suas tendas, e a terra se fecha imediatamente depois. Probabilidade estatística? Astronomicamente baixa. Coincidência? Impossível. Foi Deus demonstrando que Ele controla até mesmo os processos geológicos de sua criação. Continuando no deserto, temos um dos milagres mais curiosos: a provisão de codornizes. O povo está reclamando da monotonia do maná, querendo carne. Moisés fica frustrado e Deus promete dar carne por um mês inteiro, tanta que sairia pelas narinas do povo. A palavra hebraica para codorniz é selav, e ornitólogos identificam a espécie como Coturnix coturnix, uma ave migratória que passa pelo Sinai em grandes números. Aqui está onde fica interessante. O texto diz que um vento trouxe as codornizes do mar. Meteorologistas modernos confirmam que durante as migrações de primavera e outono, codornizes voam do norte da África através do Mediterrâneo e do Mar Vermelho em bandos que podem conter milhões de aves. Ventos fortes podem exaurir essas aves, fazendo-as pousar massivamente. De fato, registros modernos documentam eventos onde codornizes literalmente cobrem o solo em áreas costeiras do Sinai.
O texto bíblico diz que as aves ficavam a cerca de 2 côvados acima da superfície da terra, aproximadamente 90 centímetros de altura. Uma descrição que combina perfeitamente com aves exaustas que mal conseguem voar. Mas aqui está o elemento sobrenatural. O timing perfeito e a quantidade exata para alimentar cerca de 2 milhões de pessoas. Biólogos calculam que seriam necessários milhões de codornizes, e elas apareceram exatamente quando Moisés disse que apareceriam. Além disso, o texto registra que muitos israelitas morreram por comerem em excesso, e estudos médicos modernos sobre intoxicação por codorniz, conhecida como coturnismo, confirmam que consumir grandes quantidades de codorniz migratória pode causar rabdomiólise aguda, uma condição potencialmente fatal. Deus deu o que pediram, mas também a consequência de sua ganância. Agora vamos à cidade filisteia de Asdod, hoje uma cidade portuária moderna em Israel, localizada a aproximadamente 38 quilômetros ao sul de Tel Aviv. Os filisteus capturaram a Arca da Aliança de Israel e a colocaram no templo de Dagon, seu deus peixe. A palavra Dagon vem do hebraico dag, que significa peixe, e arqueólogos descobriram estátuas e relevos mostrando esta divindade com cabeça e torso humanos e corpo de peixe. Na primeira manhã, os filisteus encontram a estátua de Dagon prostrada diante da arca. Eles a levantam, mas na manhã seguinte, Dagon não apenas caiu novamente, mas sua cabeça e suas mãos estavam quebradas, restando apenas o tronco de peixe. Engenheiros estruturais analisaram este evento e ficaram intrigados. Estátuas de pedra ou madeira maciça não caem facilmente, especialmente 2 vezes seguidas. Alguns sugerem atividade sísmica, mas geofísicos apontam que um terremoto forte o suficiente para derrubar uma estátua pesada também teria danificado o templo e outros objetos, e afetaria toda a região, não apenas aquele templo específico. Outros propõem sabotagem humana, mas o templo estava fechado e guardado, e os sacerdotes filisteus não teriam motivo para destruir seu próprio Deus. A posição específica de Dagon, prostrado diante da arca, é particularmente significativa. Na cultura do Oriente Próximo Antigo, prostrar-se era o gesto supremo de submissão e adoração. O que vemos aqui é uma demonstração dramática de que o Deus de Israel é supremo sobre todos os chamados deuses das nações. Físicos especulam sobre campos de energia ou força associados à arca, que a Bíblia descreve como o local da presença manifesta de Deus, mas nenhuma explicação material é suficiente. Este milagre declara uma verdade teológica profunda. Os ídolos não são nada diante do Deus vivo e verdadeiro. Finalmente, chegamos ao rei Jeroboão, o primeiro rei do reino dividido do norte de Israel, que reinou por volta de 930 a.C. Jeroboão havia estabelecido um sistema de adoração falso em Betel, uma cidade localizada a cerca de 19 quilômetros ao norte de Jerusalém, criando bezerros de ouro e dizendo: Eis os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esta foi uma blasfêmia direta contra o segundo mandamento. Um profeta anônimo de Judá vem a Betel e profetiza contra o altar pagão de Jeroboão. O rei, enfurecido, estende sua mão do altar e ordena: prendei-o. A palavra hebraica usada aqui é tifsehu, um imperativo que significa agarrem-no, capturem-no. Mas no instante em que Jeroboão estende a mão, ela seca instantaneamente. A palavra hebraica yavesh significa literalmente tornar-se seco, murcho, atrofiado. Médicos modernos ficam fascinados com este evento. Neurologistas explicam que paralisia súbita pode ocorrer em casos de AVC, acidente vascular cerebral, onde um coágulo ou hemorragia interrompe o fluxo sanguíneo para o cérebro, afetando o controle motor.
Mas AVCs não causam atrofia instantânea visível, que é um processo que leva dias ou semanas. Outros propõem espasmo muscular severo ou síndrome compartimental aguda, mas essas condições causam dor intensa e inchaço, não atrofia seca. A descrição bíblica indica que a mão ficou instantaneamente murcha e o rei não conseguia retraí-la. Após implorar pela intercessão do profeta, a mão é instantaneamente restaurada. Cirurgiões ortopédicos explicam que regeneração de tecido muscular atrofiado é um processo longo que requer fisioterapia intensiva e pode levar meses. Restauração instantânea desafia toda a biologia conhecida. Este milagre demonstra que Deus defende seus profetas e pode tanto julgar quanto curar no mesmo instante. Então, o que aprendemos com estes 9 milagres extraordinários? Que o Deus que servimos é tanto o Deus das leis naturais quanto o Deus que transcende essas leis quando necessário. A ciência nos ajuda a apreciar ainda mais o poder dos milagres, pois quanto mais entendemos sobre como a natureza funciona normalmente, mais impressionante é quando Deus opera além desses limites. Estes milagres não aconteceram em um vácuo. Ocorreram em lugares reais, envolveram pessoas reais e deixaram marcas na história que arqueólogos e historiadores ainda estudam hoje. Eles nos ensinam que Deus se importa com os detalhes práticos de nossas vidas. Machados emprestados, água amarga, exércitos ameaçadores, enfermidades súbitas. Ele é o Deus que intervém, que age, que salva, que julga, que restaura. E mais importante, cada milagre aponta para verdades espirituais profundas sobre quem Deus é e como Ele opera no mundo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o maior milagre de todos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, esteja com cada um de vocês. Assim como Deus operou estes milagres extraordinários no Antigo Testamento, Ele operou o milagre supremo através da cruz e ressurreição de Cristo. Jesus, cujo nome em hebraico Yeshua significa Yahweh salva, veio para fazer o que era humanamente impossível, reconciliar a humanidade pecadora com um Deus santo. A ciência pode tentar explicar como o machado flutuou ou como exércitos caíram em uma noite, mas nenhuma ciência pode explicar como o amor de Deus por nós foi tão grande que Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que fez o impossível no passado e continua fazendo o impossível hoje, abençoe você com fé inabalável, esperança renovada e amor transbordante. Que você viva cada dia sabendo que serve a um Deus de milagres, que nada é impossível para Ele, e que a maior demonstração de seu poder não está nos milagres físicos que Ele pode realizar, mas no milagre espiritual que Ele deseja realizar em seu coração. Transformar pecadores em filhos, rebeldes em adoradores, perdidos em achados. Para a glória de Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém e amém.